Olha, para quem está de férias, e muita gente ainda está de férias, né? Tem empresas que voltam só na segunda, outras ainda ao longo do mês de janeiro. Então, para quem está de férias, para quem está visitando ou é morador aqui de Joinville e ainda não conhece os atrativos da cidade, uma programação bacana especial para esse começo de ano é visitar o Museu Nacional da Colonização e Imigração. O local é um dos cartões postais aqui da cidade. E o casarão que abriga esse museu completa agora, em 2024, 154 anos. E a repórter Ana Pinto foi até lá e mostra pra gente agora, em detalhes, com imagens, esse patrimônio histórico de Joinville e também do Brasil. Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina, traz consigo um DNA histórico rico e diversificado. Conhecida também como a Cidade dos Príncipes, aqui no Museu de Imigração e Colonização, conhecemos um pouco mais da história dos imigrantes que colonizaram esta cidade. Caminhando pelas ruas das Palmeiras, cartão postal de Joinville, é possível ver o museu como uma pintura emoldurada pelas árvores. Aqui, a antiguidade e a atualidade andam de mãos dadas. A historiadora e coordenadora do museu, Elaine Machado, fala da importância do lugar para Joinville. Então, a gente está num dos principais cartões postais da cidade. As pessoas elas têm esse espaço como uma referência urbana, né? Ele está localizado no coração da cidade de Joinville e as pessoas têm muito carinho pelo Museu Nacional de Imigração e Colonização. Não só pela sua beleza arquitetônica, porque ele não é só este casarão histórico, tombado, protegido nacionalmente, esse casarão que data de 1870, portanto é um casarão do século XIX, mas porque ele fala da história da cidade também. Ele fala da história das pessoas, as pessoas se reconhecem aqui dentro e nós ultimamente, nos últimos 10 anos pelo menos, a gente tem trabalhado com a memória afetiva da cidade. A historiadora destaca como os hábitos e vivências dos imigrantes continuam vivos e presentes nos dias atuais. A ética do trabalho ela sempre esteve presente desde o período colonizador. E para além disso, a solidariedade é uma questão bastante marcante na nossa cidade, tanto que existem instituições como o Corpo de Bombeiros Voluntários que são referências no nosso país. E o espírito acolhedor da cidade de Joinville, essa cidade sempre preocupada em receber bem. Aqui temos a Casa em Chaimel, que chegou como acervo museológico depois do casarão principal na década de 80. Este imóvel é do início do século XX e abriga a essência do dia a dia dos imigrantes. Aqui nós estamos na cozinha, como se nós tivéssemos uma mesa posta, a mesa do Fristic, que é um café de reforço, tomado mais ou menos na metade da manhã. E nós estamos falando do principal espaço de organização familiar, que é a cozinha, de onde os filhos desciam do sótão e organizavam a vida, o cotidiano dessa família, que era basicamente distribuídas as responsabilidades por cada um dos membros. Lembrando que o exercício de viver numa casa dessa era um exercício de sabedoria, sobretudo das mulheres, que administrava não só a família, os afazeres domésticos, mas também produzia lá as suas prendas através desses bordados que nós chamamos de vanchoners, que são bordados que trazem motivos religiosos ou motivos da natureza, uma forma de amenizar o fardo do trabalho na agricultura, tão pesado para essas famílias durante tanto tempo. Aqui é possível conhecer mais do que apenas a história, mas também sentir e ver com os próprios olhos a vida naquela época. Até as atividades mais corriqueiras do dia a dia, como, por exemplo, ir ao banheiro. Ela poderia ficar integrada à casa, mas normalmente ficava mais distante, por conta do cheiro e tudo mais, E aí tinha suas variações, ou apenas um buraco da terra, ou em cima de um pequeno riachinho, mas esses cuidados sempre eram tidos até para que a família se mantivesse saudável. Para Joinville, o museu tem uma importância muito rica na preservação da cultura, como destaca o secretário de Cultura e Turismo de Joinville, Guilherme Gazenfert. O Museu Nacional de Imigração e Colonização foi criado por uma lei do presidente JK
né? Então por isso que ele se intitula um museu nacional, e ele trata da imigração no sul do Brasil. Portanto, é um museu que abrange de verdade a história do Brasil, porque a história do Brasil passa por essas correntes migratórias que se estabeleceram aqui no sul e que, de certa forma, moldaram o caráter nacional também. E o museu conta um pouco dessa história. Claro que com uma ênfase muito grande aqui na nossa região, mas também identificando e falando um pouquinho sobre a imigração no estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. No ano passado, o Museu Nacional de Imigração de Joinville recebeu 35 mil visitantes. Este prestígio revela o valor singular deste cenário do passado, que permanece como um testemunho vivaz das raízes que nos definem. Tudo isso para nos instigar a refletir sobre a importância de preservar diferentes histórias da construção da nossa sociedade e celebrar a herança cultural que nos foi deixada. Só lembrando que o Museu Nacional de Colonização e Imigração fica localizado aqui em Joinville, na rua Rio Branco, número 229, na área central da cidade. As visitas são gratuitas e ocorrem de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E uma outra opção também que está reaberto aí para a visitação após 12 anos fechado é o Museu Fritz Alt.